Bom dia, mais uma manhã para desfrutarmos juntos do amor de Deus através, manifesto na vida de Jesus. Um grande prazer meu ter a sua companhia nesses próximos 30 minutos para aprendermos juntos um pouco mais da palavra de Deus, essa palavra que é viva, essa palavra que pode realizar grandes feitos na sua vida, a partir do momento em que você ouve e conhece a palavra e começa a colocar em prática. Eu tenho certeza que a sua vida, ela será mudada, ela será transformada, ela será edificada de uma maneira nova. Há um tempo atrás, e isso já tem um bom tempo atrás, eu vi uma reportagem com aquele nadador, aquele brasileiro, César Cielo, e me chamou muita atenção. Ele tinha acabado de ser o campeão, o medalhista de ouro das Olimpíadas. E quando ele saiu da piscina, ainda ofegante, respirando assim, logo após a vitória, o entrevistador, o repórter, perguntou para ele, falou assim: e agora, César? Agora que você é o campeão, agora que você tem a medalha de ouro no peito, o que você deseja fazer da sua vida? A resposta dele me chamou muita atenção. Ele falou assim: eu quero fazer agora o que durante esses 4 anos eu não fiz. Eu quero comer o que eu quiser comer, eu quero dormir até o horário que eu quiser dormir. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim: eu quero namorar. Ele falou assim: durante 4 anos eu abri mão de algumas coisas para ter essa medalha que está no meu peito hoje. Eu achei muito interessante. Aquilo ali me ensinou algumas coisas muito preciosas que eu quero compartilhar com você nesse dia. Eu quero te dizer que na nossa vida, é o que eu sempre falo lá na igreja, de graça, meu irmão, sem merecimento, sem preço, só a salvação. E quando eu falo só, com muitas aspas, porque a salvação, quando eu estou falando salvação, é a sua ida para o céu eternamente de graça, sem merecer e sem preço. A salvação é o melhor de Deus para as nossas vidas, porque como eu já falei em alguns programas anteriores, morrer, você e eu, um dia nós vamos morrer. E o dia que nós morrermos, nós iremos para onde? Para onde que você vai o dia que você fechar os olhos aqui para essa terra? A salvação, ela fala sobre isso. Jesus, ele veio para buscar e salvar o perdido. Jesus veio para salvar a minha vida. Jesus veio pagar o preço dos meus pecados, para que eu e você pudéssemos ir para o céu de graça, sem preço. Salvação é de graça. Não é pelas minhas obras, não é pela minha justiça, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. E eu aceitei, e eu confiei naquilo, e eu creio naquilo, e eu vivo essa salvação. Agora, para ter uma medalha no peito, para eu alcançar lugares diferentes, para eu chegar num lugar diferente na minha vida, existe um preço, existe um custo para que isso aconteça. Para que esse nadador, o César Cielo, fosse um medalhista olímpico, para que ele fosse um medalhista de ouro, durante 4 anos, sem considerar todos os anos, desde quando ele era criança, toda a sua preparação, mas os últimos 4 anos, ele abriu mão de algumas coisas normais, naturais e vitais para um ser humano. Ele abriu mão de dormir até na hora que ele queria, ele abriu mão de comer o que ele gostaria de comer, e ele abriu mão até de namorar, até de sair com uma moça, porque ele tinha uma meta, porque ele tinha um alvo. E eu quero falar com você nessa manhã sobre alvos, sobre objetivos e sobre disciplina na sua vida. Amém? Eu gostaria de ler alguns versículos aqui de uma carta que Paulo escreveu aos moradores da cidade de Corinto. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aí Paulo disse assim: assim eu também corro, não sem meta. Assim também luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo aqui, esses atletas, os Césares Cielos da vida, todos esses atletas chamados de atletas de alto rendimento, todos eles se dominam em tudo. Eles correm de tal maneira, eles se esforçam de tal maneira, eles pagam um preço de tal maneira para conseguir algo, conseguir o que Paulo chama de uma coroa corruptível. Daqui a alguns anos já existe uma nova Olimpíada. Se o César Cielo ele não se preparar para essa nova Olimpíada, certamente ele não será um medalhista de ouro.
O que Paulo estava querendo dizer aqui, fazendo uma comparação, eu e você, nós temos um futuro, nós temos um céu, nós temos uma vida abundante à nossa disposição. Que maneira que nós temos corrido nessa vida? Qual é a nossa fome? Qual é a nossa sede? Qual é o nosso desejo de conquistar, de receber essas coisas, de alcançar essas coisas que você e eu desejamos? E que é lícito você ter uma vida diferente, você ter um casamento melhor, você ter uma vida financeira diferente, você ter uma vida de saúde, uma vida emocional diferente. Tudo isso é um direito seu. Tudo isso Deus preparou para a sua vida. Tudo isso está escrito aqui. Tudo isso está à sua disposição. Que fome é essa? Até quanto? Até quanto você quer uma vida transformada? Até quanto você quer uma vida diferente? Esses atletas, eles correm de uma maneira que eles alcançam. Você tem corrido de uma maneira que você vai alcançar isso? Talvez você esteja já até cansado de correr. Você já tem andado, tem corrido, tem procurado e não tem encontrado. Talvez a religião, você já mudou até de religião, e religião não mudou a vida de ninguém. Eu estou hoje te propondo uma vida nova, uma vida baseada e alicerçada, única e exclusivamente na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Você pode chegar nesse lugar. Paulo falou assim, eu também tenho metas, eu também tenho objetivos na minha vida. E o que Paulo disse que ele fazia? Ele disse assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele estava falando em uma autoflagelação? Ele estava falando em ele mesmo se aprisionar? Não é nada disso que Paulo estava falando. E eu quero te explicar, eu quero te ensinar o que Paulo estava falando agora. Amém? O que Paulo estava querendo dizer é que ele se dominaria. Ele aplicaria sobre ele mesmo uma disciplina sobre a vida dele. Ele mesmo se autodisciplinaria. Você é disciplinado? Você é uma pessoa com padrões, com horários, com regras para si mesmo? Você tem horários para si mesmo? Ou você é uma pessoa que não tem meta? Você é uma pessoa que não tem objetivo? Você é uma pessoa que não tem disciplina alguma na sua vida? Uma coisa é querermos algumas coisas em nossas vidas. Outra coisa é colocar esse querer em prática. Querer todos nós podemos, mas alcançar o objetivo, só aqueles que praticam. O que Paulo estava querendo dizer era que pensa num escravo. Quando ele disse assim, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Você acha que o que Paulo fazia? Que ele se esmurrava? Não. Ele disciplinava o corpo dele. Ele disciplinava a carne dele, ele disciplinava a alma dele. Quando ele falou assim, eu reduzo o meu corpo à escravidão, ele estava colocando limites para o corpo dele. Estava colocando limites, regras para a alma dele. A sua alma e a minha alma, elas foram corrompidas com a queda de Adão. O meu corpo, por que o meu corpo e o seu corpo às vezes padece por alguma enfermidade? Por que às vezes nós temos alguns sentimentos de raiva, de inveja, de ira, sentimentos de ciúme, sentimentos nocivos que nós não gostamos? Você acha que isso vem de Deus? Você acha que enfermidade vem de Deus? O meu corpo, a minha alma, o seu corpo, a sua alma, eles não nasceram de novo. Quando Jesus entrou na minha vida, a minha alma e o meu corpo, eles permaneceram o mesmo. Eles permaneceram passíveis dessas anomalias consequentes do pecado. Por isso que Paulo está dizendo, eu levo o meu corpo para uma escravidão. O escravo, ele come o que ele quer? Ele come na hora que ele quer? Ele dorme o tanto que ele quer? De maneira alguma. O escravo, ele tem limite, ele tem hora, ele tem regra, ele tem norma. O que eu e você precisamos para a nossa vida é estabelecer algumas normas para as nossas vidas. Pastor, quais normas são essas? Normas da palavra. Você não vai mais fazer tudo o que a sua alma quer. Você não vai mais agradar o seu corpo em tudo o que ele deseja. Ao invés de você comer o tanto que você come, o tanto que eu como, estabeleça algum jejum na sua vida. Coloque, é o que eu falo, adicione o jejum na sua dieta, no seu cotidiano. E daqui a uns dias nós vamos falar sobre a importância do jejum. Coloque mais oração na sua vida. Discipline a sua carne, discipline o seu corpo. Ao invés de você ficar 2, 3 horas na frente de uma televisão. Não que a televisão seja pecado. Talvez alguns programas sim. Mas em vez de você passar tanto tempo assim,
passivamente na frente de uma televisão, passe mais tempo diante da palavra do Senhor. Procure conhecer os conselhos, os ensinamentos de Deus. Como eu falei a semana passada sobre o ouvir e o praticar. Como que você vai praticar se você não conhece? Jesus, ele está nos chamando para um novo jeito de viver, para que você alcance os seus objetivos, para que você alcance as metas que você mesmo estabeleceu para a sua vida. Deus está te chamando talvez para você dormir menos e orar mais, comer menos comida normal e comer mais da palavra espiritual, se alimentar mais dessa palavra que tem o poder de transformar a sua vida. Eu estou te falando, meu irmão e minha irmã, de algo da minha vida, de prática, de coisas que eu pratiquei e que acontecem comigo. Você quer uma medalha? Você quer ser diferente? Você quer ser destacado? Você quer ser exaltado? Jesus disse assim: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. O César Cielo se humilhou, ele se submeteu. A palavra humilhar é se submeter. Ele se submeteu a uma disciplina rigorosa, porque ele tinha uma meta. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, humilhe-se debaixo da mão do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, debaixo dos ensinamentos do Senhor. Viva de acordo com o que a palavra de Deus ela te orienta a viver. Certamente você vai conseguir uma medalha, certamente você vai ser exaltado, certamente você vai ser destacado. Uma medalha incorruptível, uma maneira diferente de viver, uma maneira melhor de viver. Você deseja isso? Ora comigo assim agora. Senhor Jesus, eu quero uma vida diferente. Eu quero viver diferente nessa terra. Por isso hoje eu aceito esse conselho. Eu aceito essa disciplina para a minha vida. Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero disciplinar mais a minha alma, o meu corpo, para que o meu espírito prevaleça, para que eu viva uma vida livre, para que eu não venha a ser desqualificado. Eu quero alcançar os meus objetivos. Eu quero alcançar os meus sonhos. E para isso eu tenho aprendido. Ouvir e praticar a Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda nessa jornada, nessa aventura nova. E por isso eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória sempre, porque eu sei que essas coisas vêm do Senhor. E nós devolvemos para o Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela Tua graça sobre a minha vida. Amém. Logo após o intervalo, nós voltaremos para desfrutarmos juntos do amor de Deus.